Operação da Polícia Federal para investigar uma suposta tentativa de golpe de Estado na administração Bolsonaro. A Polícia Federal deu um prazo de 24 horas para que o ex-presidente entregue o passaporte. Valdemar da Costa Neto foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal ontem e foi preso em flagrante por posse ilegal de arma. Entre os alvos dessa operação, uma série de militares de alta patente que estavam na cúpula do governo de Jair Bolsonaro. O Brasil passou muito perto de um golpe de Estado depois das eleições de 2022. Foi isso que a gente viu com as informações divulgadas depois da operação da PF na quinta-feira passada. Bolsonaro articulando a minuta de golpe, generais e coronéis do Exército diretamente envolvidos, só não aconteceu por um triz. Isso mostra pra gente o perigo que segue representando o bolsonarismo no Brasil e até onde eles estão dispostos a levar o seu projeto autoritário de extrema-direita, passando por cima da democracia e da Constituição. Quem achava que era teoria da conspiração, quinta-feira mostrou pra gente que não era. Os fatos estão aí. Por isso, o tema nesse momento é a importância de organizar essa frente democrática para que não tenha anistia para os golpistas e para que o bolsonarismo não saia com mais força das eleições municipais desse ano. Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Se alguém tinha alguma dúvida de que o bolsonarismo não tem nenhum limite, de que aquela história das 4 linhas da Constituição era conversa mole do Bolsonaro, se alguém tinha alguma dúvida de que o bolsonarismo segue vivo, organizado nas redes sociais, capilarizado em parte da sociedade brasileira e ainda com infiltrações e presença em setores institucionais, particularmente entre os militares, essa dúvida acabou depois da operação da PF na quinta-feira. A questão não foi apenas o passaporte do Bolsonaro ter sido apreendido. Foi toda a trama ter vindo à tona com informações que partiram da delação do coronel Mauro Cid e também das buscas e apreensões na sua casa. Aliás, o Mourão, que foi vice-presidente do Bolsonaro, que hoje está como senador, no dia da operação deu um discurso no Senado conclamando as Forças Armadas e a Justiça Militar a se insurgir contra a operação da polícia e as ordens judiciais. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais generais. Não há o que justifique a omissão da Justiça Militar. Destaco aqui, senhor presidente, nem Hitler ousou isso no começo de sua ascensão ao poder, limpando a área naquilo que ficou conhecido como o caso Fritz. O golpismo não acabou no 8 de janeiro. O golpismo é a forma dessa gente fazer política. E ele continua vivo e segue sendo um risco para a sociedade. Eles perderam as eleições de 22, mas tentam retomar os espaços de poder de toda forma, criando todo tipo de fake news e ataques no parlamento, atuando de forma organizada, como o velho gabinete do ódio nas redes sociais, inventando mentiras a toda sorte e agora, nesse ano, também nas eleições municipais. Não vamos nos iludir. O próprio Bolsonaro, quando voltou das suas férias na Disney, depois que saiu da presidência e foi para lá, disse no dia que chegou para a Jovem Pan, numa entrevista, que as eleições municipais era o próximo desafio dele, que ele queria eleger mais de 1000 prefeitos ligados ao bolsonarismo. Pois é, essa tática tá aí, tá se desenrolando. Tem o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, como grande articulador. Valdemar que foi preso na operação da PF na quinta por porte ilegal de arma. Os policiais foram lá para poder fazer uma operação de busca e apreensão e encontraram armas sem porte. É desse tipo de gente que nós estamos falando. Esse cenário vai exigir da gente muito equilíbrio e muito compromisso democrático para colocar determinadas diferenças de lado e construir uma frente mais ampla possível em torno dos valores democráticos e de combate às desigualdades sociais nas grandes cidades brasileiras. São Paulo é o maior palco disso, porque é a principal eleição municipal desse ano, a maior cidade do Brasil, a cidade mais rica da América Latina e onde o bolsonarismo está tentando botar suas garras apoiando o atual prefeito, Ricardo Nunes, que é um prefeito fantasma, uma figura omissa, que nunca se posicionou nos grandes temas da cidade, que está envolvido com uma série de suspeitas na administração pública, mas que recebeu agora o apoio do Bolsonaro.
Bolsonaro. E não é de hoje, já vinha assumindo compromissos com o bolsonarismo. Ele chegou a indicar, ano passado, para a Secretaria de Mudanças Climáticas, um bolsonarista que era negacionista do aquecimento global. O secretário de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, botado pelo Ricardo Nunes, era um cara que dizia que não era ação do homem, que o aquecimento global é uma falácia, que são fenômenos naturais. Mais que isso, já na política agora, a discussão do apoio do Bolsonaro ao Ricardo Nunes está passando pela indicação do Coronel Melo como vice. Coronel Melo era um braço direito do Bolsonaro, comandou a CEAGESP no governo dele e que foi um militante anti-vacina de primeira hora, que fez coro com as fake news contra o Supremo e que, quando foi comandante da rota aqui em São Paulo, chegou a dizer a seguinte pérola, que a abordagem da polícia nos jardins não pode ser a mesma da periferia. A aliança do Ricardo Nunes com o Bolsonaro não é uma coisa eventual, não é apenas por oportunismo eleitoral, é também por afinidade. E o bolsonarismo quer botar as garras em São Paulo justamente para poder fazer disso um trampolim para o retorno dessa turma em 2026. Aliás, é bom lembrar que o Ricardo Nunes caiu de paraquedas na Prefeitura de São Paulo porque ele era vice do Bruno Covas, que esse sim foi eleito, ganhou as eleições de forma democrática, civilizada, de mim, no segundo turno de 2020. Mas o Bruno Covas era um adversário político do Bolsonaro, foi atacado pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo, foi um defensor da vacina, enfrentou a onda bolsonarista bem no meio da pandemia. O Ricardo Nunes trai o legado do Bruno Covas quando faz essa aproximação cada vez mais visceral com o bolsonarismo. Por todos esses fatores, e entendendo o que está em jogo, que nós estamos construindo uma frente ampla democrática para a disputa das eleições de São Paulo nesse ano. Foi por isso que a Marta Suplicy, que estava no governo do Ricardo Nunes, quando ele fecha a aliança com o Bolsonaro, sai, sendo coerente com o que ela tinha feito em 2022, quando apoiou o Lula e não o Bolsonaro. Ricardo Nunes tinha apoiado o Bolsonaro em 2022. Ela não. Então ela saiu e vai compor a chapa comigo como vice. A Marta, além de trazer todo esse legado de experiência administrativa em São Paulo, quem é de São Paulo sabe, céus, bilhete único, vai e volta, corredores de ônibus, um legado que está vivo ainda hoje na cidade toda, especialmente nas periferias. A vinda da Marta para compor a chapa com a gente simboliza justamente a construção dessa frente pela democracia para derrotar o bolsonarismo em São Paulo. Eu vi outro dia aliados do atual prefeito dizendo que não, o Boulos tem menos partidos, nós temos mais partidos, por isso mais amplitude. Gente, frente ampla não se constrói pelo número de partidos. Frente ampla se constrói justamente por uma agregação da sociedade no sentido de valores democráticos. Assim foi, inclusive, lá atrás nas diretas já. Assim foi em vários momentos. E assim precisa ser agora, para não deixar ter a anistia aos golpistas, que é a tentativa que está em curso nesse momento, e a operação da Polícia Federal mostrou toda a importância disso não acontecer. Quem atentou contra a democracia precisa ser punido. E a frente ampla democrática precisa também se expressar nas eleições municipais desse ano para barrar o avanço do bolsonarismo. Dizer que a sociedade brasileira não aceita isso. Sejam os candidatos bolsonaristas raiz, aqueles da terra plana, do antivacina, etc. Sejam os candidatos bolsonaristas Nutella, aqueles que tentam se esconder, tentam dizer que não são, mas na hora do vamos ver, fecham com as posições bolsonaristas, botam vices bolsonaristas, compõem com o bolsonarismo e apoiam o Bolsonaro. A Marta veio compor essa frente com a gente. E a gente está discutindo com mais e mais pessoas que entendem, que compreendem a gravidade do momento histórico, não só para São Paulo, mas para o Brasil, que sabem que além de recuperar um projeto popular e democrático para a maior cidade do país, o que está em jogo também é evitar que São Paulo seja um trampolim para o bolsonarismo daqui a 2 anos. Nós vamos seguir dialogando com todos esses setores e buscando construir essa frente. E vamos precisar também do empenho, da participação, da atividade, da militância de todos vocês que acompanham o Café com Bolos, que acompanham as nossas redes e que sabem da importância que tem a gente derrotar o bolsonarismo em São Paulo. Sem anistia e nenhum passo atrás. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.